Abra sua Bíblia, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2. Filipenses, capítulo de número 2. Filipenses 2, verso de número 5 até o verso de número 11. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, verso 5 até o verso de número 11. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te louvamos, ó Deus, nessa noite, e assim como nós cantamos, vem Jesus, venha, Senhor Deus, edificar a tua igreja, venha falar com o teu povo, venha exortar, venha fazer aquilo que lhe apraz, ó Senhor. Pai, nós clamamos pelo teu povo. Esta é a igreja, Senhor Deus, que te adora. Em nome de Jesus, Pai, assim como um dia orou teu servo, o apóstolo Paulo, que no abrir da minha boca, Senhor, seja me dada a palavra para fazer notório o ministério do Evangelho. Senhor, fale conosco, fale com o abatido, o cansado, o oprimido. Fale, Senhor Deus, com aquele que está desejoso de ouvir a tua voz. Pai, nós também oramos, ó Senhor Deus, nesta hora, pela família, Senhor Deus, enlutada, o Ener, a Elaine, Elisângela, pai, mãe, enfim, todos os familiares, que o Senhor possa estar dando consolo, Senhor Deus, o teu Espírito Santo, e que cada um venha ter claro e consciente de que a morte do justo é preciosa aos teus olhos. Então nós sabemos, ó Senhor Deus, que é uma serva tua que foi para casa. Então nós te louvamos. Fica conosco, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Se minha garganta falhar, e você me perdoe, porque já tem uma semana que eu estou lutando com ela. Amém. Meus queridos, eu havia feito a escala de férias do Jackson, e aí eu havia combinado, que esses dias eu estaria fora. Logo depois eu voltaria para ministrar na ceia. Desde lá o Senhor havia colocado uma palavra no meu coração, da qual eu li para vocês hoje. E pensando nesse texto, eu lembrei de uma outra situação que aconteceu quando eu morava em Jaciara. Havia um promotor de justiça lá na cidade, por nome X, por nome Y, né? Nós vamos citar o nome do rapaz aqui. E algumas ações que esse cidadão praticou lá na cidade acabou rendendo para ele a transferência dele de Jaciara para outra cidade. Ele era muito ciumento com a sua esposa e acabou arrumando algumas brigas. E uma certa vez, essa ficou meio famosa lá na cidade, estava tendo um jogo lá do Grêmio de Jaciara, lá no estádio, e aí estava aquela fila de carro, todo mundo querendo ir embora, e atrás do doutor fulano, havia um cara também, como todos os outros, buzinando, pam, 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 e desesperado para que a fila andasse logo. Aí de repente desce o doutor fulano, com a pistola na mão, chega da porta do carro do cidadão e fala assim: você sabe quem eu sou? Você sabe com quem você está falando? E aí deu a maior confusão. O promotor havia ameaçado ele, quis dar voz de prisão para ele. Não sei se cabe isso, né? Mas enfim, isso foi por caso para a polícia, e depois parece que isso foi até para a corregedoria, e acabaram por fim transferindo esse cidadão. E me disseram já que na cidade que ele está, ele arrumou alguns problemas nesse sentido também, que a gente chama isso de abuso de autoridade.
Nós vemos esse tempo atrás aqui no Brasil, alguns juízes, se eu não me engano delegados, com 2 companhias aéreas, se eu não me engano a TAM e a Gol, que perderam o horário do voo, e o juiz chegou dando voz de prisão para os funcionários e fazendo aquela velha pergunta: você sabe com quem você está falando? E eu fiquei pensando nisso e eu falei, puxa vida, quantas vezes nós já temos ouvido isso por aí? Pessoas que muitas vezes se acham com poder, com autoridade, com riquezas, com status, com tantas coisas, e acabam levando o outro a querer ser submisso a ele, e com essa velha pergunta: você sabe com quem você está falando? Não sei se você já teve esse desprazer de encontrar gente dessa envergadura, mas existem muitas pessoas por aí, pessoas que sentem necessidade de ter o poder, e elas querem se autoafirmar, ser reconhecidas por aquilo que muitas vezes elas ostentam como títulos ou alguma coisa que a sociedade lhe conferiu. E aí, lembrando desse texto aqui no capítulo 2 de Filipenses, Paulo está entrando na contramão disso que eu falei. Paulo está trabalhando agora, do verso 1 ao verso 4, uma perspectiva totalmente diferente do que nós estamos acostumados a ver na sociedade. Paulo está dizendo o seguinte: olha, em vocês, irmãos de Filipos, ou da cidade de Filipos, vocês filipenses, vocês precisam ser diferentes. Vocês não podem ter esse orgulho no coração. Vocês não podem, como nós chamamos popularmente, se achar. Vocês precisam ser humildes. Olha, vocês precisam considerar os outros melhores que vocês mesmos, superiores a si mesmos. Que vocês não tenham nada como se fosse de vocês. Vocês sejam humildes. A igreja precisa ser humilde, a igreja precisa ser simples. E aí, quando ele trabalha até o verso 4, ele está trabalhando no contexto dos irmãos, mas parece que se a gente só trabalhar no contexto de irmãos, a gente vai ficar sem parâmetro. Puxa, quem é a pessoa humilde que eu posso seguir? Quem é a pessoa humilde que possa ser padrão para mim? E aí Paulo vai entrar no verso 5 e dizendo o seguinte: olha, se vocês não sabem quem possa ser um padrão de humildade para vocês, eu vou apresentar uma pessoa. Olha, tende em vós o mesmo sentimento, o mesmo espírito, a mesma ideia que houve em Cristo. Porque Cristo, sendo quem era, não quis ser nada. Cristo, sendo quem foi, não quis ser. Em outras palavras, Paulo queria dizer nesse texto, até o verso de número 8, dizendo da seguinte forma: olha, Cristo era Deus, Cristo era o Filho de Deus, e com tudo que Cristo foi, ele não quis ser nada. Muito pelo contrário, ele vai abdicar dos seus títulos, das suas riquezas, de tudo aquilo que ele foi, para ele não ser nada, para ele se tornar como um de vocês. Então, se vocês querem ser alguma coisa, então se vocês querem ter um padrão de humildade, eu estou apresentando o padrão para vocês. O padrão é Cristo. É Ele que vocês devem seguir. É Ele que vocês devem ser semelhante a Ele. E aí o verso 6, Paulo diz o seguinte: pois Ele, subsistindo em forma de Deus, ou seja, sendo Deus mesmo, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Aí eu fico pensando, puxa vida, se Jesus, que era Deus, que era o Todo-Poderoso, o dono do mundo, Jesus quis assumir a forma de servo, por que é que muitas vezes os homens querem assumir a forma de Deus? Por que é que muitas vezes os homens querem fazer essa pergunta: você sabe com quem está falando? E aí eu fiquei pensando na minha vida, na nossa vida, muitas vezes as nossas ações, quando nós achamos que somos alguma coisa, quando nós achamos que nossa prática, nossa justiça vai agradar a Deus. E quando eu vi nesse texto o que Jesus fez, eu fiquei envergonhado. Eu falei, puxa vida, se tinha alguém que poderia se achar e nunca se achou nada, foi Cristo. Aí nós que não podemos se achar coisa nenhuma, estamos nos achando. Então tem alguma coisa errada nesse processo. Nós estamos tomando um caminho inverso. Nós não entendemos ainda o que é de fato ser cristão, ser como Cristo foi. E aí eu pensando nisso, eu queria meditar com você sobre quem você pensa que é. Olha para quem está do seu lado aí e fala: quem você pensa que é?
Queridos, para sermos alguma coisa, precisamos imitar a Cristo. O verso 5 diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Meus amados, Paulo começa o capítulo 2, iniciando, chamando o povo à humildade, depois até o verso 4, aí ele está clamando por unidade, humildade, disposição, solicitude desse povo. Agora no verso 5 ele estabelece Jesus. Jesus é o parâmetro, é a base, é o modelo, as pessoas precisavam ser. Agora Paulo está dizendo da seguinte forma: sejam como Ele, imitem Ele, que esteja na cabeça de vocês o mesmo sentimento, o mesmo espírito que esteve em Cristo, embora ninguém vai conseguir fazer o que Cristo fez. Mas o que Paulo estava querendo dizer: olha, se vocês querem então ser humildes, eu vou lhes apresentar. Então se vocês querem ser, sejam, pareçam, imitem. E aí a palavra aqui que nós vamos encontrar, quando aparece aqui, tende vós o mesmo sentimento, vai aparecer um termo chamado froneite, quer dizer, tenha a mesma mente, coloque na sua cabeça, internalize isso, pense nisso, imagine isso, busque isso. Ele estava dizendo: continue por em mente, ou continue buscando na sua mente ser como Cristo foi. Tenha de Cristo o mesmo espírito. Se vocês buscam ser alguma coisa, vocês, antes de mais nada, precisam ter o mesmo sentimento que Cristo teve. Vocês precisam ter o mesmo espírito, a mesma vontade que Cristo teve diante do Pai, que era ter em mente aquilo que Ele deveria ser, que era ser uma pessoa humilde. Cristo tinha em mente, meus amados, não parecer. Cristo tinha em mente ser. Ele queria apenas ser alguma coisa diante do Pai. Jesus nunca quis parecer nada. E aí, ele como filho, ele está com o seguinte desejo: eu preciso me portar diante do Pai como um filho humilde. Tenho em mente o desejo de ser como Cristo foi. Tenho em mente o desejo de ter esse sentimento. Eu quero ser humilde como Cristo foi, porque se Cristo era Deus, Ele abre mão daquilo que Ele era para ser alguma coisa. Eu quero ser como Cristo foi. Quem é que nós imitamos nesse tempo? A televisão, a mídia, ela nos impõe tantas coisas. É o cantor da moda, é o lutador da moda, é o jogador da moda. Eu lembro lá em 2002, se eu não me engano, quando o Ronaldinho cortou o cabelo com aquele negócio aqui, né? Bonito pra caramba. E aí a cidade de Seara estava lotada da gurizada com esse negócio. E ele perguntava: você não vai cortar não? Eu não, trem horrível. Ah, mas é o Ronaldinho, mas eu não sou o Ronaldinho. E aí quem é que nós estamos buscando imitar? Eu não quero dizer que você não possa ter uma inspiração de um grande autor, de um grande pensador, de um grande servo, não é isso. Mas se nós queremos um parâmetro para ser alguma coisa, busquem ser igual a Cristo, Paulo queria dizer. Quer ser alguma coisa, meu querido? Seja como Cristo foi. Quer parecer ser alguma coisa? Seja como Cristo foi. A base, o parâmetro aí. Para sermos alguma coisa, precisamos saber que Cristo era, Cristo foi e é. Para sermos alguma coisa, nós precisamos saber que Cristo era, foi e é. Vou explicar para você. Versos 6 e 7 diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Paulo está usando duas palavras entre o verso 6 ao verso 7 para diferenciar quem Cristo era e quem Cristo foi. Ele está dizendo o seguinte: olha, como ele era Deus, ele vem para esta terra e ele agora assume uma nova forma. Não quer dizer que ele deixa de ser Deus, mas Paulo usa duas palavras gregas para distinguir quem era Jesus com o Pai e quem era Jesus aqui na terra como homem. Jesus do Pai, ele está dizendo, ele vai usar a palavra morfe, que quer dizer forma. Quer dizer que ele tinha a mesma coisa anteriormente. Quando ele estava com o Pai, ele tinha a forma de Deus, a mesma essência, a mesma deidade, a mesma substância. Então quando ele trabalha aqui no verso de número 6, dizendo que Cristo subsistia como o Pai, está dizendo ele tinha morfe, a mesma forma, ele era igualzinho. No verso 7,
ele assume outra morfe, outra forma. Diz que ele se esvazia e assume uma forma de servo. Só que você precisa entender que Jesus não deixa de ser Deus. Ele continua sendo Deus, embora ele assuma uma morfe, uma forma de servo. E eu fiquei pensando, peraí, então o próprio Deus quis se tornar servo? É isso mesmo? É isso mesmo. Então o próprio Cristo era Deus, e agora ele se torna, ou ele foi homem. Ele desce, ele assume uma forma de servo. E aí a outra palavra que Paulo vai usar é uma palavra grega chamada esquema, quer dizer forma exterior, aspecto externo, acidental, aparente. Ele está dizendo da seguinte forma, depois de servo: tornando-se em semelhança de homem, reconhecido em figura humana. Então quer dizer que ele interiormente ele era Deus, a mesma essência do Pai, mas agora em aparência ele se tornou como qualquer um dos homens da sua época. Jesus com o Pai, ele tem a forma de Deus. Jesus com os homens, ele tem o esquema ou o modelo, a característica dos homens. Jesus sempre foi e continuará tendo a mesma essência do Pai. E aí no caso, morfo seria quem ele era com o Pai, o Deus eterno. Mas a esquema é o que ele aparenta ser, apesar de ser. E aí nós vamos tentar explicar isso para você entender melhor. Ontem a gente estava no aniversário, e aí estava lá o promotor Adriano. E aí eu achei interessante, ele estava lá ele é todo despojado, né, de tênis e short e tal, né, só sabe que ele é o promotor quem conhece ele. Ou seja, mesmo ele estando de chinelo, de short e tênis, ele deixou de ser o promotor? Não. Mas ele não estava ele estava no esquema, ou seja, na aparência de homem comum, todo mundo. Estava lá de camiseta, short. Agora, se você vê ele talvez de terno e gravata, né, sem nem saber o que ele é, talvez você já chame ele de doutor. O doutor e tal, né, ainda mais sabendo de quem se trata. Então, mesmo ele estando em características diferentes, ele não deixa de ser quem ele é. Eu agora talvez estou com uma cara de pastor, porque eu talvez esteja com esse blazer. Mas se eu tirar isso aqui, se estiver de short, talvez de sunga numa praia, eu vou deixar de ser o pastor? Não, porque a minha essência, quem eu sou, vai continuar. Eu posso modificar minhas características externas. Então o que Cristo estava fazendo justamente era isso. Ele era Deus, mas ele vem e assume uma aparência de homem. Se o Bill Gates vir na favela, ficar lá na favela, o Bill Gates é pobre? Não. Ele continua sendo rico como é, mas ele assumiu uma característica do lugar que ele resolveu ficar. Jesus, ele abandona tudo para vir assumir uma característica do lugar que ele estava. Jesus assume a forma de servo ao mesmo tempo que ele era Deus. E aí eu fico pensando, peraí, mas será que eu sou alguma coisa mesmo? Porque eu comecei a olhar para a vida de Jesus. E aí você deve estar se perguntando, o que é que Cristo então se esvaziou? O que é que ele tirou de si, já que ele veio para ser servo? O que ele tinha para se esvaziar? E aí nós vamos encontrar a palavra esvaziou, que significa ekenose, quer dizer, privar do poder, né? Tornar sem sentido ou efeito, desistir ou deixar de lado o que possui. Então eu separei aqui 4 características que Jesus deixou para nós pensarmos que se de fato nós somos alguma coisa ou não. Será que nós podemos olhar para nós e achar que nós somos alguma coisa? Será que nós podemos olhar para a nossa vida e olhar para alguém e dizer, você sabe com quem está falando? Porque a pessoa do qual eu vos estou falando dessa noite, talvez você vai passar a admirar ele ainda mais. Meus queridos, Cristo, ele renunciou sua relação favorável à lei divina. Ou seja, Cristo era sem pecado, e ele fez o quê? Se fez pecado por nós. Cristo tinha pecado no céu? Cristo era o culpado? O que ele tinha de mal no céu? Nada. Mas ele vem para a terra para se colocar debaixo da lei. Ele vem para a terra para se tornar maldito, para morrer na morte de cruz. Ele se coloca debaixo da lei. Ele com o Pai não tinha culpa, mas ele assume nossa culpa. Então Jesus abre a mão da sua condição e relação favorável diante do
do Pai para se tornar culpado da lei dos homens. Olha o que Cristo fez por mim e por você. Não tinha nada a ver com tudo que aconteceu nessa terra, mas Ele vem e se coloca como culpado. Ele renuncia a condição que Ele tinha diante do Pai para se fazer pecador diante do povo, para se tornar pecado. É óbvio que Jesus não pecou, mas Ele se fez um pecado, a maldição por nós. Jesus renuncia tudo aquilo que Ele tinha diante do Pai, para que eu e você tivesse vida. Querido, Ele renunciou suas riquezas. Em 2 carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 7, diz assim: sendo Ele rico, se fez pobre por amor de nós. Olha a vida de Jesus, meu amado. Ele renunciou tudo, a própria vida Jesus deu pela humanidade. Tudo que Cristo teve foi emprestado. Tudo que Jesus lhe deu foi emprestado. Jesus precisou de um lugar para nascer, emprestado. Jesus precisou de uma casa para dormir, emprestado. Precisou de um barco para pregar, emprestado. Precisou de um jumento para entrar em Jerusalém, emprestado. Precisou novamente de uma casa para uma ceia do Senhor, última ceia, emprestado. Até o túmulo de Jesus aí emprestado. E aí a gente fica pensando que, puxa vida, Jesus tinha tudo, era dono de tudo, e Ele vem e se faz pobre para estar juntamente conosco. E aí eu fico olhando para nós, para a raça humana, quanto nós estamos orgulhando com tanta pouca coisa desta vida, achando que nós temos alguma coisa, achamos que somos alguma coisa, quando o próprio Cristo renuncia tudo que tinha para se fazer pobre no meio do seu povo. E aí aparece uns babacas perguntando: você sabe com quem você está falando? Cristo renunciou tudo. Até onde você está disposto, meu querido, a renunciar a sua própria vida? Até onde você está disposto a abrir mão dos seus bens, porque tudo já é dele? Tudo já é do próprio Deus, nós não temos nada, é Ele que nos dá, nós só administramos aquilo que já é dele. Se Cristo, meu amado, Ele renuncia tudo que Ele tinha, não deixe seu coração apegado nas coisas dessa vida. Nada que nós temos é nosso, tudo é dele. Jesus também renunciou sua glória celestial. Na noite anterior da sua morte, diz lá em João 17, que Ele disse assim: glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a Ti, antes que houvesse mundo. Quer dizer que Cristo já era glorificado com o Pai. Cristo já tinha glória. Cristo também era Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E Ele renuncia toda a sua glória, todo o seu status, tudo aquilo que Ele tinha diante dos anjos, diante do Pai, diante do Espírito. Deixa o céu de glória para habitar junto com nós. Cristo deixa a glória do céu. Ele renuncia a própria glória para estar em nosso meio. Quantas vezes nós humanos estamos buscando a glória dessa terra? Quantas vezes pessoas estão brigando, cobrando títulos, buscando coisas das quais Jesus abriu mão? E eu fico me perguntando: quem será que nós somos mesmo? Quem é que nós somos? O que é que você é? Porque se Cristo, meu querido, com tudo que Ele tinha, Ele abriu mão, o que é que nós temos, que nós estamos tão apegados a essas coisas? Jesus também renunciou ao livre exercício da sua autoridade. Mesmo Ele sendo Filho de Deus, Ele renuncia a sua vontade. Ele está dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice, sem que eu beba, mas seja feita a tua vontade da minha. Jesus, Ele não renuncia a sua natureza divina, mas Ele renuncia à vida humana que Ele tinha. Jesus veio para morrer. Ele veio para entregar a sua vida em favor do seu povo. Jesus, Ele assume uma condição de humilhação diante dos homens e do Pai. Então Ele se torna servo.
ele se doa, ele se entrega. Em nenhum momento você vai ver Cristo, como a gente popularmente fala, se achando. Mas ele está dizendo: olha, eu vim para agradar aquele que me enviou. E a vontade do que me enviou é essa, que eu faça a vontade dele, que eu cumpra o reino dele, que eu pregue a palavra dele. E aí Deus falando do Filho, lá em Isaías, capítulo 42, verso 1, Deus diz ao Filho: este é o meu servo, a quem sustenho, meu escolhido, em quem me comprazo. Este é meu servo escolhido. Ou seja, o servo é aquele que estava pronto para fazer a vontade do seu Senhor. Jesus, ele vem e se torna servo. E você sabe a passagem, o pastor Isamar já pregou aqui. Estava Jesus, chega a mãe de 2 dos discípulos e faz uma perguntinha: Senhor, olha, lá no teu reino, não tem como aí meu filho ficar à tua esquerda ou à tua direita? E ele fala: olha, quem gosta dessas coisas aqui são os homens, isso aqui é coisa da terra. Mas no reino do meu pai não é assim não. No reino do meu pai, quem quiser ser grande, que seja o menor. No reino do meu pai, quem quer ser grande tem que ser o vosso servo. Então o maior é aquele que serve. E aí a gente trouxe isso para a igreja. Isso parece mais uma brincadeira. Faz aí, irmão, porque maior é o que serve, né? Faz aí. E aí eu fico empurrando para os outros. E aí, se Cristo, Criador do universo, que tinha todo o poder na mão, autoridade, honra, que era rico, que tinha o mundo em suas mãos, ele se torna servo. Quem é que eu sou, meu amado, nessa terra? Aí alguém vai falar: você sabe o que você está falando? Quem é que você é, meu querido? Você é servo, você é Senhor. Você age como servo, você age como Senhor. Hoje foi muito bacana, os irmãos, os homens, né, do Ministério de Louvor estiveram aqui lavando a igreja. Olha, né, inclusive os levitas faziam isso, né, no Antigo Testamento. E as mulheres não precisam ficar com ciúme não, que vai chegar a vez delas também, né? E aí conta essa história que o Jorge Linhares, da Igreja Batista de Getsemane, lá de BH, eles chegaram num congresso, não sei se era em BH mesmo, e dizem que o Ministério de Louvor chegou um pouco meio empinado, porque chegamos com o Jorge Linhares, pastorzão, e nós vamos abafar. E aí eu acho que ele meio que percebendo o coração do seu ministério, disse que eles chegaram lá no ginásio, onde ia ser o evento, aí procurou quem é que estava responsável pela limpeza. Aí indicaram esse pessoal que está responsável pela limpeza. Aí o Jorge Linhares então falou para ele: eu queria que vocês então deixassem parar, eu queria pedir, o meu pessoal do Ministério de Louvor vai ficar por conta dos banheiros, eles vão limpar, vão faxinar, deixa que o pessoal do Ministério de Louvor vai ficar por conta. Eu queria ter visto a cara desse povo na hora. Por quê? Mas eu que fico lá na frente, eu sou do louvor, do microfone. Não, agora você vai para o rodo, meu irmão. Você vai ser servo. Se Cristo, querido, se tornou servo, o que você está esperando? Se Cristo, que foi quem foi, ele assume a forma de servo. E aqui a palavra, se fosse esquema aqui na forma de servo, aí você ia falar: não, Cristo só fez um teatro, ele não era servo coisa nenhuma, ele só fez que era e não era. Não é. Aqui ele assumiu mesmo. A palavra para assumir quer dizer, é a palavra forme. Ele assumiu a forma, ou seja, ele não estava brincando, ele não estava simplesmente parecendo que era alguma coisa, mas Jesus foi. Jesus era aquilo que era, e ele não quis parecer ser nada. Ele continuou sendo da mesma forma. E aí eu pergunto assim, você já deve ter ouvido falar alguém falando assim, né, pregando essa mesma mensagem: irmão, você tem que se esvaziar, irmão, olha, você tem que, né, ser como Cristo foi, se esvazie, meu irmão, se esvazie. Você vai se esvaziar de quê? Só se esvaziou quem tinha algo para se esvaziar. Quando aparece aqui a palavra ekenose, ela só se refere a Cristo, não está falando de homem. Então nem para se esvaziar nós não temos nada. É óbvio que de repente a gente só vai chegar a essas conclusões estudando o texto grego, mas a gente fala: meu irmão, se esvazie. Esvaziar do quê, gente?
somos nada, só esvazia quem é e quem tem alguma coisa. É só Cristo que tinha capacidade de se esvaziar, porque Ele era Deus. Aí eu falo para você, se esvazia, irmão, aí você vai ficar procurando lá no seu coraçãozinho, eu sou isso, eu vou ficar humildezinho agora, né? Porque eu sou tão importante para essa sociedade, eu sou um cara tão bom que agora eu vou dar uma esvaziada, eu vou ser humildezinho, Senhor, eu estou sendo humilde. Só quem pode se esvaziar é Cristo, querido. Nós nem ar para nos esvaziarmos nós não temos, nem o ar que tu respira é teu, meu querido. Se Cristo for lá no computador e falar assim, cortar o ar, o que acontece com você? Você vai morrer. Se você acha que você tem alguma coisa para se esvaziar, meu querido, nem coisa para esvaziar nós não temos. O único que tinha fez isso, que foi Cristo. Só se esvazia quem tem alguma coisa. Então, se você está querendo ser alguma coisa, primeiro saiba quem era Cristo, quem foi Cristo e quem é Cristo hoje. Cristo era Deus, veio como Deus, assume a forma de servo, o esquema de homem, a característica de homem, morre, ressuscita e volta a ser o quê? Deus novamente, pleno como era com o Pai. Ele volta para a sua plenitude. Porque aqui ele assume a característica humana, mas mesmo assim não tinha pecado, mas ele estava na mesma característica humana. Então ele era Deus, ele se tornou como homem, ele volta a ser Deus. Então se eu imagino que, puxa vida, o que eu posso ser? Quem é que eu sou? Se Cristo sendo o que foi, não quis ser nada, o que eu quero ser? A igreja também é um lugar de status, meus amados. Pessoas que não apareceu o nome dele, se o nome dele não for citado, se não chamar ele pelo título, o pessoal fica chateado. Tem gente que corrige, né? Igual aqui o pessoal tem liberdade de me chamar de Jean, mas eu tenho colega que chama pelo nome, você vê. Falta só ele perguntar assim, você sabe com quem você está falando? A gente deveria responder, quando alguém te perguntar, não sei, porque você não é nada. Se fosse Cristo, eu saberia. Se você quer ser alguma coisa, meu amigo, ou se nós estamos buscando ser alguma coisa, agora eu vou te falar o que você deve ser. Esta coisa não é outra, senão a glória de Deus. Olha o que diz o verso 9, até o verso 9 de número 11. Vamos no 8 primeiro. O verso 8 diz a missão de Jesus. A si mesmo fez o quê? Se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, se fez maldito. Aí agora, o resultado disso. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus faça o que os homens? Dobre o quê? Todo joelho. Aonde? Nos céus e na terra e debaixo da terra. E que faça o quê? Toda língua confesse que Jesus Cristo é quem? É quem? Para a glória de Deus Pai. Se você agora está buscando saber quem você deve ser, para que você nasceu, qual é a sua finalidade neste mundo, Cristo está respondendo através de Paulo, do verso 9 ao verso 11, você nasceu para glorificar a Cristo em tudo que você fizer. Cristo nos enviou para essa finalidade, é para a glória dele. Cristo nos enviou, meus amados, o servo sofredor se fez homem, para exemplo nosso, para que nós glorificássemos a Deus com a vida da qual Ele nos deu. E aí a gente tem que pensar um pouco em cosmovisão cristã, que adorar a Deus e glorificar a Deus não é um local e hora marcada. Domingo, 7 horas, aí chegou a hora, hein? Agora é a hora de eu glorificar a Deus. Aí deu o reloginho de 7 horas, você pega a sua Bíblia, vem para a igreja, fica 1h30, 2 horas, eu glorifiquei a Deus. Beleza, Senhor, estou indo embora.
A glorificação de Deus, meu amado, começa amanhã cedo. Hoje nós estamos oferecendo a Ele nosso culto. Amanhã cedo, segunda-feira, lá no teu trabalho, com cliente chato, com gente ignorante, mal educado, que xinga, que te humilha. É nessas horas que Cristo quer ser glorificado. É quando você faz um ótimo trabalho e alguém olha para você e te agradece: olha, muito obrigado pelo que você fez por mim. Queridos, nós que vivemos para glorificar Cristo, quando nós olhamos o nosso patrão, nós não vemos nosso patrão, mas nós vemos Cristo. É como você estivesse olhando para o seu patrão, vendo Cristo e falando: Cristo, eu vou fazer o melhor para o Senhor. Eu vou te glorificar com aquilo que eu tenho, com o meu talento, com o meu dom, com a minha arte, com tudo que eu sei fazer, é para o Senhor, porque eu nasci, foi para glorificar o teu nome. E a gente engana achando que glorificar Deus é domingo, 7 horas da noite. Acabou o culto, eu guardo minha Bíblia e acabou, só no domingo que vem. A glorificação de Cristo começa amanhã, quando você sair do trânsito, alguém te fechar, te xingar, mostrar o dedo para você. Aí é nessa hora que Cristo tem que ser glorificado. Quando alguém passa a perna em você, quando alguém te calunia, quando alguém mente, quando alguém testa a sua honra, o diabo disse para Jesus lá em Mateus 4: você é filho de Deus? Aí o que Jesus disse? Você sabe o que você está falando, diabo? O que Jesus disse para o diabo? Nem o próprio Cristo quis dizer quem Ele era. Se és filho de Deus, faz. E Jesus, as 3 vezes, usa a palavra. Está escrito, dito está, também está escrito. Jesus naquela hora, ele tinha tudo para falar para o diabo: diabo, você está de brincadeira com a minha cara, né? Você não sabe que foi meu pai que deu um chute em sua bunda, rapaz? Você veio parar aqui na terra? Eu sou filho do papai, rapaz. Você tá me querendo reconhecer, não? Mas Jesus em nenhum momento se orgulha de ser quem é, porque Jesus sabe quem Ele era, porque Ele veio para glorificar o Pai. Você nasceu para glorificar a Deus. Se você acha que glorificar a Deus é o dia que você está dentro desse templo, desse lugar quadrado, você está totalmente enganado. Você vai glorificar a Deus, sabe quando? Quando alguém lá no teu trabalho falar assim: olha, aquele é um ótimo funcionário, é um ótimo profissional, é um ótimo pagador, é uma pessoa sincera, é uma pessoa fiel, não anda com fofoca, com mentira, com calúnia, não trai a mulher, não xinga, não não passa dos limites. Pensa uma pessoa de Deus. Aí até os anjos vão ficar de pé. Os anjos vão falar: ó, aí sim, hein? Porque o próprio Deus testemunhou de Jó, foi ou não foi? O próprio Deus olhou para Satanás e falou: observasse lá Jó? Jó é o cara, ó, esse é fera, esse eu assino embaixo, pode ir tentar lá, só não mata o cabra, mas o cara é bom, pode ir que eu garanto. Quando Cristo olha para a minha vida, quando chega teu nome lá na caixinha do céu da oração, imagine os anjos abrindo um e-mail, imprimindo, e chega o e-mail teu nas mãos do Senhor. Vamos contextualizar, né? Aí Jesus abre o e-mail, está lá, remetente. Rapaz, o que esse camarada está querendo? Aí vem o pedido dele, né, no e-mail, a oração. Aí Jesus fala: ixi, rapaz, não guarde isso para lá, agora não. Pega o outro aí. Quando ele olha o outro: esse é meu servo em quem eu me comprazo. Esse é meu servo em quem eu tenho prazer. Esse tem vivido para glorificar o meu nome. Eu tenho prazer em abençoar essa pessoa, porque ele não tem nada, porque tudo que ele é para mim, é para a minha glória. Então atenda esse pedido, porque esse é meu servo. Louvado seja o nome do Senhor. É assim que Cristo quer nos encontrar, meu amado. É assim que Cristo quer que você seja para Ele. Se você procura alguma coisa, seja aquele que glorifica a Deus. O Pai exaltou o seu Filho, glorificou Ele, mas antes de Jesus ter glorificado,
ser glorificado, Jesus teve que ser servo. Antes de Jesus receber a glória do Pai, ele teve que se tornar humilde, assumiu a forma de servo. E aí Jesus foi glorificado pelo Pai. E para terminar, nesse mesmo livro de Filipenses 4:8, Paulo resume: se você está buscando alguma coisa para a tua vida, se você ainda não sabe quem você é, se você está buscando ser alguma coisa, Filipenses 4:8 eu vou ler para você. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, ou nisto pensais. O que Paulo estava querendo dizer: se você está buscando alguma coisa para ser, seja alguém que glorifique a Deus, ocupe a sua vida, ocupe a sua cabeça, ocupe a sua história, a sua existência em glorificar aquele que te criou. Louvado seja o nome do Senhor. Então quero dizer para você, querido, que nós não somos nada, mas Cristo é tudo, e aquele que é tudo morreu por mim e por você, para que eu e você tivesse vida, para que eu e você tivesse uma história, para que nossa história tivesse um sentido, para que nós ficássemos aqui para glorificar aquele que vive e reina para todo sempre. E aí, como é que você está vivendo, meu amado? Como é que você está lidando com a sua vida cristã? Não se orgulhe de nada, meu querido. Não se orgulhe, sabe por quê? Porque o próprio Cristo, que poderia se orgulhar, não fez nada disso. E Jesus diz: olha, quando for orar, fecha teu quarto, a porta do teu quarto em secreto, e o Pai que te vê te recompensa. E às vezes a gente está querendo ser tão justificado diante dos homens, porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu faço, porque eu deixo de fazer. Cristo em nenhum momento buscou essas coisas, porque Ele não queria parecer nada. Cristo só queria ser aquilo que Ele deveria ser, que era ser o Filho de Deus. Querido, se tem uma coisa que me encanta, chama-se humildade. Eu já cansei de falar essa história, vou encerrar agora. Nós estivemos lá em Anápolis ano passado, encontramos novamente o pastor, que é doutor Russell Shedd, e ele esteve em 2006 no nosso seminário. E ele chegou e todo mundo: doutor Shedd, doutor Shedd. Ele é considerado ainda um dos maiores teólogos vivos. E aí todo mundo chamando doutor, 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 aquela coisa. E ele falou: não, irmão, não precisa me chamar de doutor. E aí todo mundo assim, tal, e ninguém queria chamar ele por Shedd. E aí ele ministrou. Aí chegou a hora do almoço, aí no seminário tem um refeitório, e estava aquela fila gigante assim. Aí quando o Shedd entrou ia ir para o refeitório, aí pegaram na mão dele e falaram: não, doutor, o senhor vai na churrascaria comigo, aqui é para o seminarista, nós vamos levar o senhor na churrascaria. Aí ele falou: mas como assim? Eles vão na churrascaria também? Não, mas só o senhor, a gente vai te levar, que o seu convidado especial. Ele falou: não, se ninguém vai, eu também não vou, eu vou comer onde está todo mundo. Aí os caras: tudo bem, então tá bom, vamos lá. Aí quando chegou, que viram aquela fila gigante, pegaram no braço do velho Shedd e foram cortar a fila. Aí ele pega na mão do seminarista, puxa, fala: não, irmão, eu tenho que pegar a fila. Aí o velho foi lá no final da fila, e todo mundo ficou olhando aquela cena e tipo, então, aí não deixaram ele cortar a fila. E aí ele ficou lá e tal, pegou a fila, esperou todo o tempo, o pessoal conversando com ele, comeu. Aí na hora de ir embora, andando, o pessoal queria levar de carro, ele falou: não, vamos a pé, eu quero, precisa andar. Aí ele vai, senta no meio fio do seminário e fica conversando assim. E aí depois a gente procurando saber dele: pastor, como é que está a sua agenda, o que o senhor está fazendo? Semana passada eu estava na Alemanha, semana retrasada eu estava em Westminster, na Inglaterra, na outra semana eu estava no Canadá. Minha agenda está um pouco puxada, uns 2 anos eu não tenho mais lugar para atender de convite assim. Uma humildade. E aí eu sou convidado para pregar em Pochorel. Aí eu pego e faço um banner
e coloca lá uns fogos, uns raios, e aí eu coloco o profeta das nações e faço aquele negócio. E aí o Chad estava pregando em Westminster, na Inglaterra, e só falou isso porque a gurizada ficou lá no pé dele perguntando. E aí uma frase que ficou nos anais da história da igreja, que a filha do Chad diz o seguinte: eu só sei que meu pai é pecador porque a Bíblia diz que ele é. Porque se a Bíblia não falasse que o homem é pecador, eu diria que meu pai é um santo. E aí eu fiquei pensando, puxa vida, o Chad, sendo quem é, tem essa humildade toda. Por que é que eu e você, meu querido, queremos ser alguma coisa que nós não somos? Por que é que Cristo, que tinha tudo que tinha, era o próprio Deus, se esvaziou, se tornou servo? Por que que eu e você não pode ser servo? Vamos colocar em pé. Queria convidar o ministério de louvor. Nós vamos louvar mais uma canção e já vamos encerrar em nome de Jesus.